E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver quais são os jogadores que precisam sair do Vasco nessa temporada de 2025, que já ficou provado nesse início de campeonato carioca, nesse início de estadual, que não são jogadores para o Vasco ter no elenco se o Vasco quiser almejar fazer pelo menos um campeonato brasileiro tranquilo. Sabe uma coisa que eu aprendi sobre jogador ruim? Quando você tem jogador ruim no seu elenco, uma hora ou outra você vai precisar utilizar esse jogador ruim. E isso acontece em todos os times do futebol brasileiro e no Vasco não é diferente. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu postar. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos aí de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível. Ajude o nosso canal a bater os 300 mil seguidores. É muito fácil, muito simples, só você se inscrever e mandar para qualquer amigo seu que torce também pro Vasco da Gama. Beleza? Bora pro vídeo. E para começar essa lista, teve um jogador que me irritou muito nesse início de campeonato carioca, um jogador que já na temporada passada deu indícios de que não seria muito útil para o time do Vasco, até começou bem o primeiro contato dele com o Vasco, fez um bom jogo ali contra o Atlético Paranaense, na sequência fez um bom jogo contra o Vitória, mas depois daquilo ali desandou totalmente. Estamos falando de Jean Davi, jogador que já tem uma idade um pouco avançada, não é um ponta de velocidade, não é um jogador que consegue trabalhar bola com passes curtos por dentro, não é um jogador que faz gol, não é um jogador que dá assistência, é um jogador que se tornou inútil no time do Vasco, que é apenas um custo mensal que o Vasco tem, que não é barato. Se você juntar o salário de todos esses jogadores que eu vou citar aqui no vídeo de hoje, o Vasco poderia fazer uma contratação assim de muito peso. Se juntar todo o salário desses caras, dava para contratar um jogador top de linha para você ter como titular no seu elenco em qualquer posição. Primeiro é Jean Davi. Não tem condições desse rapaz de vestir a camisa do Vasco da Gama. O cara parece que joga sem vontade, essa é a verdade. Parece que não se importa se tá jogando bem, se tá jogando mal. O salário vai continuar caindo na conta, então, para mim, não dá mais. Eu não sei a opinião de vocês, mas é um jogador que mais atrapalha do que ajuda. Ocupa uma lacuna no elenco que poderia ser ocupada tanto em folha salarial quanto em espaço no elenco por um jogador melhor do que ele. O segundo nome da lista é Emerson Rodrigues. Esse ainda não estreou pelo Vasco essa temporada, vai estrear com o elenco principal, mas é um jogador que o Vasco já tem interesse há algum tempo em negociar o Emerson Rodrigues. A contratação do Emerson Rodrigues, cara, foi um jogador que deu a resposta de um jogo bom, é um jogador até que tem velocidade, mais voluntarioso do que o Jean Davi, é um cara que realmente corre dentro de campo, tenta fazer as coisas darem certo, mas tecnicamente ele não tem ajudado muito desde a temporada passada. Para vocês terem noção, o Vasco tem o Jean Davi, tem o Emerson Rodrigues no seu elenco, que foram contratações que chegaram no meio da temporada passada, e o Vasco continua buscando pontas porque não confia nesses jogadores que não são nada baratos. Então qual era o ideal para o Vasco, já que o Vasco quer um ponta melhor do que esses dois? Negocia esses, abre espaço na folha salarial e aí sim você contrata um ponta de verdade. Às vezes você tem dois no seu elenco que não vale por um. Então o Emerson Rodrigues é mais um jogador que para mim, cara, pode pegar suas malas, pode ir embora. Já mostrou alguns desrespeitos com a instituição Vasco da Gama, chegando atrasado em treinamento, postando foto com cigarro eletrônico na mão, coisas que assim, cara, completamente desrespeitosas com a torcida e com o time. O mínimo que a gente pede é que o jogador honre ali o Vasco, chegando em dia nos treinamentos, se esforçando o máximo no dia a dia e se cuidando, obviamente. O terceiro nome da lista vai gerar um pouco de polêmica, tem alguns torcedores que falam que pode ser útil, eu já acho que não tem condições, é do Souza. Irmão, na temporada passada, qual jogo o Souza foi útil pro Vasco? Nenhum. Prejudicou em alguns jogos. Nessa temporada, o Souza, jogando como zagueiro, já deu sinais de que não vai servir. Primeiro que o Souza é um zagueiro lento. Segundo que o Souza não fez a carreira como zagueiro, não tem o tempo de bola que um zagueiro precisa ter e já mostrou isso nos dois jogos que ele jogou como titular. Um deles, inclusive, contra o Boa Vista, custou um resultado para o Vasco. O Vasco leva o gol em uma falha claríssima do Souza. É um jogador que até pode ser mais barato que Emerson Rodrigues e Jean Davi, mas, irmão, um time que quer almejar alguma coisa, você ter o Souza no seu elenco, eu acho que não é uma boa. E nada contra o Souza. Pessoalmente assim, falando de pessoa, eu gosto da pessoa Souza. Eu gosto das ideias dele e tudo mais. Porém, como jogador, chega uma hora que não dá mais. E aí você começa só a manchar a sua imagem com a torcida, ao invés de você, sei lá,
escrever mais um capítulo na história como jogador do Vasco da Gama. O quarto nome dessa lista é Patrick de Luca. A primeira contratação do Vasco na era SAF. A contratação mais inútil da história do Vasco da Gama. Cara, o Patrick de Luca parece que não tem sangue em campo. O jogador não corre, não se esforça, não acerta um passe, não dá uma assistência, não faz um gol. É o jogador mais inútil que eu já vi jogando no Vasco da Gama. E não tem um salário barato não, ele não tem um salário barato, Patrick de Luca. O cara parece que, assim, tem oportunidade, todo início de campeonato carioca ele tem oportunidade. E com essa oportunidade ele mostra que realmente não tem cabimento estar vestindo a camisa do Vasco. Não dá, Patrick de Luca precisa ser negociado. O salário dele é muito alto, ninguém vai querer pagar, irmão, dá um jeito. Não dá pra você ter Patrick de Luca no elenco. Sabe por quê? Vai chegar uma hora que você vai ter que utilizar esse cara e ele vai comprometer resultado. O quinto nome da lista é de Zé Gabriel. Esse aqui eu nem preciso falar muito, né? Zé Gabriel, até diferente do Patrick de Luca, teve um momento que ele ajudou o Vasco. Teve alguns jogos, sim, temporadas passadas, sei lá, pra 2023, que ele foi importante. Mas, atualmente, o Zé Gabriel não tá acertando passe de meio metro. O Zé Gabriel não conseguiu jogar no Coritiba, na Série B. No Vasco nem se fala. Esse início de Carioca, tanto o Zé Gabriel quanto o Patrick de Luca, foi horroroso. Uma dupla de volantes realmente constrangedora de você assistir. Se você é vascaíno e não quer se estressar, não quer sentir dor de cabeça, não era pra assistir essa dupla. Zé Gabriel e Patrick de Luca. Zé Gabriel, pô, 500 mil de salário por mês. 500, 400 mil de salário por mês. Olha o quanto o Vasco não liberaria na sua folha salarial se negociasse esses jogadores que não são úteis no elenco. O Vasco já teria ali na folha salarial, com certeza, só até aqui, mais de 1.200.000. Eu te dou certeza disso. Deve ser mais do que isso. Mas até Zé Gabriel, Patrick de Luca, Souza, Emerson Rodrigues e Jean Davi, dava já para você ter um jogador bom no seu elenco. Um bom realmente que chegasse e resolvesse ali o problema, por exemplo, da ponta, da zaga, um top de linha. E para finalizar essa lista aqui, com certeza estou me esquecendo de algum nome que não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Serginho. Serginho já demonstrou nesse início de campeonato carioca, no campeonato brasileiro do ano passado também, que não dá o Serginho, cara. O jogador até que é esforçado, corre, quer mostrar pra torcida que tem vontade de estar no Vasco da Gama, já fez um gol importante com a nossa camisa, mas tecnicamente o Serginho não é jogador de Vasco, um salário caríssimo de 500 mil reais por mês. Deve ter uns 2 milhões de salário aqui que o Vasco paga para Serginho, Zé Gabriel, de Lucas, Souza, Emerson Rodrigues e Jean Davi. Pô, com 2 milhões tu contrata um jogador muito bom por mês. Às vezes até que chega de graça sem contrato. Tem outros, tem o Vitor Luiz, que eu acho que não era para ter renovado o contrato, que eu acho um jogador fraquíssimo. Cara, é isso. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Quais desses jogadores vocês concordam comigo que tem que sair, sumir do Vasco para ontem, para liberar espaço na folha salarial para realmente um atleta que chegue e que tenha capacidade de mudar um jogo, capacidade de vestir a camisa do Vasco. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Eu vou ficando nessa, abração do Frentesco. Nós fui!